Muito bem-vindas a mais uma Nath Class. Hoje a nossa sessão vai falar sobre diagnóstico financeiro, né? Como fazer o seu diagnóstico financeiro para ter aí um direcionamento de como ter uma vida financeira mais saudável, certo? Quem me conhece e já acompanha as aulas aqui sabe que eu tento sempre entregar um conteúdo bem prático, simples, fácil de aplicar no dia a dia, né? Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Como vocês entenderem aonde está realmente o problema da vida financeira de vocês. Porque o que acontece é que tem muita gente que chega para mim para fazer o diagnóstico ou entra na consultoria financeira e não sabe exatamente onde é que está o problema. Às vezes ela até acha que sabe onde está o problema, né? Então, eu não sei para onde vai meu dinheiro, minha vida está desorganizada, mas ela não sabe exatamente qual é a raiz desse problema, qual é o foco desse problema. Então, a ideia do diagnóstico financeiro, uma delas, né, é essa, conhecer qual é o seu contexto, conhecer aí quais são os seus problemas e entender exatamente em qual momento você está, para daí a gente ter um ponto de partida e saber quais são as estratégias adequadas para você, para sua realidade, para o seu momento de vida, tá bom? Então, vou passar alguns pontos sobre esse diagnóstico aqui hoje, aí vocês vão poder aplicar aí na vida de vocês, tá bom? Então, o que acontece é que quando a gente não tem uma vida financeira saudável, organizada, equilibrada, né? As pessoas não sabem, de fato, como eu estava dizendo, não sabem de fato o que acontece na vida financeira delas. Elas não sabem aonde está a raiz do problema, elas só conhecem o sintoma, que não sobra dinheiro no fim do mês, mas elas não sabem exatamente por quê, né? Então, tem vários motivos e várias causas e consequências, né, que uma vida financeira desequilibrada pode gerar. Então, uma delas é essa, você não saber exatamente o que acontece na sua vida financeira, você não ter uma boa relação com o dinheiro. Aqui no Brasil, a gente também não tem uma cultura, né, de educação financeira, então não é uma coisa que a gente está acostumada a estudar na escola, a ter uma pessoa que fale sobre isso com a gente, que ensine como a gente precisa lidar com o dinheiro, né? Ensina a gerenciar o nosso dinheiro, para daí a gente saber como fazer isso na nossa vida adulta, muito pelo contrário. Muitas pessoas vêm de lares onde as pessoas, né, que criam a gente, os pais ou cuidadores, enfim, não têm uma boa relação com o dinheiro. Seja porque a pessoa vive endividada, porque o dinheiro não sobra mesmo, porque o dinheiro não dá, ou porque a pessoa, às vezes, né, os pais ali até têm dinheiro, mas tem muitas crenças limitantes em relação ao próprio dinheiro, né? Então, aquela coisa de que o dinheiro tem que ser muito sofrido, que o dinheiro não nasce em árvore, que quem tem dinheiro não presta, várias crenças limitantes que a gente acaba internalizando e levando isso para a nossa vida adulta, né? Então, a gente também cresce com uma relação não tão legal com o dinheiro, tá? E isso prejudica a nossa vida, né? Porque a gente vive em uma sociedade que a maioria dos nossos sonhos está ligada ao dinheiro. A gente precisa de dinheiro, não só para viver, para manter as nossas necessidades básicas, mas também para conquistar o que a gente sonha, o que a gente quer, o que a gente almeja, né? Então, isso atrapalha bastante, tá? E aí muitas pessoas se sentem perdidas em relação a como lidar com o próprio dinheiro, né? Justamente por esse contexto que eu passei para vocês, porque a gente não aprende isso. Então, quando as pessoas decidem olhar para a vida financeira, decidem ter esse olhar, decidem fazer alguma coisa em relação a isso, normalmente é pela dor. É porque ela já está numa situação em que ela não tem mais para onde correr e que se ela não tomar uma atitude agora, ela vai cada vez piorar mais essa situação. Então, é muito difícil alguém buscar conteúdo sobre finanças pessoais só porque ela gosta, só porque ela sabe que aquilo é importante, mas ela já tem uma vida financeira equilibrada. Normalmente, as pessoas chegam para ter uma consultoria, ou para comprar um curso, ou até mesmo para buscar conteúdo gratuito na internet, justamente porque elas já estão muito perdidas, né? Então, isso acaba fazendo com que elas gastem muito mais do que elas ganham, na maioria das vezes. Então, tem muita gente que pensa que o problema é somente quanto elas ganham, né? Então, as pessoas pensam que elas precisam sempre ganhar mais, para ter uma vida financeira tranquila. E, obviamente, ganhar mais é muito bom, ganhar mais é importante, ganhar mais é ótimo, a gente tem sim que buscar sempre essa situação, mas não é só isso que vai resolver a sua vida financeira. Né? Eu conheço muitas pessoas, já conheci muitas pessoas que chegam para mim para ter uma consultoria e que me contam exatamente isso.
Ah, eu ganhava R$ 2.000 antes e devia R$ 5.000 para o banco. Hoje eu ganho 15 mil e devo 50 mil. Então, quando você consegue, né, aumentar a sua fonte de renda, ganhar mais, etc., se você fizer isso sem nenhum planejamento, você tem uma sensação, uma falsa sensação de que, nossa, estou ganhando bem, eu posso gastar à vontade. E aí o buraco só vai ficar mais embaixo, você só vai cavar mais, né, essa situação e aumentar o seu contexto de dívidas. Então, isso é muito perigoso também. Então, resumindo, é muito importante, né, fazer renda extra, ganhar mais, né, sei lá, enfim, ou empreender, ou ter uma promoção no seu trabalho, se você for CLT, mas não é só isso que vai resolver a sua vida financeira, muito pelo contrário. Se você não souber gerenciar o seu problema pode até se agravar, tá bom? Então, trouxe aqui para vocês também alguns motivos, né, do porquê fazer esse diagnóstico financeiro. Primeiro, a gente precisa entender qual é o momento de vida que você está e quais são as suas necessidades. Lembra que eu falei lá no começo? Muitas pessoas chegam para mim quando vão fazer o diagnóstico financeiro, e aí eu pergunto, né? Qual é o motivo que você procura essa ajuda? O que você acha que te impede de ter uma vida financeira mais equilibrada, mais saudável? E aí, às vezes, a pessoa começa falando assim, eu queria entender mais sobre o assunto, tem um pouco de dificuldade, ou seja, ela não larga ali na primeira vez que a gente pergunta qual é o real motivo. E não é porque ela está escondendo isso, é porque ela realmente não sabe. Ela só sabe que ela tem uma dor, ela tem uma necessidade, mas ela não sabe exatamente qual é. Isso acontece com muita gente. Então, por isso é importante, antes de você pensar em, de fato, organizar a sua vida financeira, você entender qual é o problema dela. Porque você entendendo exatamente qual é o seu problema, você sabe para onde você precisa ir. Se você é uma pessoa endividada, você precisa seguir um caminho. Se você é uma pessoa que não tem dívidas, mas que também não sabe para onde vai o dinheiro, você precisa seguir outro caminho. Se você é uma pessoa que até sabe para onde vai o seu dinheiro, mas sabe que precisa reduzir as despesas para fazer sobrar dinheiro, você precisa seguir outro caminho. E se você não tem nenhum desses problemas, até sobra dinheiro, mas você não sabe o que fazer com esse dinheiro, né? Ou seja, você não sabe aonde investir, o que você quer, qual o propósito que você quer com esse dinheiro que sobra, né? Porque ninguém quer ter dinheiro sobrando na conta por ter dinheiro sobrando. A gente não quer o dinheiro ali só para ver um número no extrato. A gente quer ter dinheiro sobrando para conquistar alguma coisa, para fazer mais com o nosso dinheiro, né? Enfim, para chegar a algum lugar. E isso também você precisa entender, né? Dentro do seu contexto. É claro que quando a gente está falando de uma vida financeira que já está desequilibrada, pensar em sonhos é uma coisa para um segundo momento, porque primeiro a pessoa precisa reequilibrar o orçamento dela, mas não é uma coisa tão distante, porque logo que a gente reequilibra esse orçamento, a gente já pode e deve ir pensando nesses nossos planos de vida, né? Então, essa é uma coisa importante para se fazer, para você entender quais são as reais necessidades e o momento de vida que você tá bom? E para isso a gente tem perguntas específicas, né? Que mais para frente eu vou mostrar para vocês quais são. Então, um segundo motivo para você fazer o seu diagnóstico financeiro é um comparativo de conquistas, né? Isso eu costumo fazer muito dentro da consultoria, porque nem sempre as pessoas sabem reconhecer a evolução delas, né? Então, quando elas começam ali a ter um orçamento mensal, a ver quanto de fato elas gastam com cada despesa, num primeiro momento ela não sente que ela está evoluindo. Por quê? Porque ela vê que, nossa, eu achava que eu gastava R$ 500 com iFood, e agora eu tô vendo que não, que eu gasto 700, isso às vezes gera um desconforto, né? Porque ela já imaginava que a situação estava ruim. De repente, às vezes ela vê que está até um pouco pior, que ela gasta um pouco mais do que ela achava que ganhava. Mas isso não deixa de ser uma evolução. Porque hoje, depois dessa primeira etapa, que é o diagnóstico financeiro, e fazer o seu orçamento mensal, você já evoluiu no sentido de que agora você sabe onde é que estão os seus ralos financeiros. Você sabe por que não está sobrando dinheiro, você sabe onde você precisa diminuir despesas e você sabe para onde ir. Então, é uma coisa que são. E fazendo essas perguntas do diagnóstico financeiro, você tem com mais clareza, né, na sua cabeça, quais foram essas evoluções. Então, tem várias perguntinhas ali. Então, por exemplo, você já tem uma reserva financeira?
Aí a pessoa, quando está começando a fazer isso, ela responde que não. Depois de um tempo, né, de organização, de reequilíbrio das finanças dela, ela já consegue poupar um dinheirinho ali, já tem alguma coisa na reserva, então já é uma evolução. E eu sempre falo para as minhas clientes e para as minhas alunas dos cursos para elas comemorarem as pequenas vitórias. Porque, né, toda grande vitória, ela passa por um processo, e esse processo tem várias pequenas conquistas ali que a gente tem que ir comemorando, sim, ao longo do caminho. Então, só de você enxergar aonde é que está o problema para você poder atacar, isso já é uma grande evolução, tá bom? E, por último, saber qual é o seu direcionamento ideal, né? Tem gente que chegou aqui agora, eu estava falando no começo da aula, que as pessoas, cada pessoa tem um momento de vida, né? Dentro das suas finanças, ali, então tem gente que está endividada, tem gente que não sabe para onde vai o dinheiro, tem gente que não sabe, tem dinheiro sobrando, mas não sabe onde investir. Então, fazendo o seu diagnóstico financeiro, né? Fazendo essas perguntas para você mesmo, você vai entender qual é o seu momento e vai entender para qual caminho você precisa ir para acertar as coisas, tá bom? Agora, tem uma questão de mentalidade aqui, né, que quando a gente fala em equilíbrio das finanças, a gente precisa trabalhar muito também. Por quê? Porque quando a gente pensa em cuidar da nossa vida financeira, em reequilibrar as nossas finanças, a gente precisa também ter uma mudança de mentalidade. Não sei se vocês já ouviram falar que quando a gente começa a buscar conteúdo gratuito ou fazer cursos, né, sobre finanças pessoais, eu acho que a primeira coisa que as pessoas se deparam é que elas precisam anotar tudo que elas gastam. Então, você precisa anotar cada cafezinho, você precisa anotar cada real que sai da sua conta. Isso é parte de um processo de reeducação financeira, sim, mas esse fato isolado, você fazer isso de maneira isolada, não vai te ajudar. E eu arrisco até a dizer que pode até te atrapalhar. Por quê? Porque quando você anota cada cafezinho, cada real que sai da sua conta, você anota isso depois que aconteceu e você só vai anotando. Ou seja, você não tem uma visão de quanto você pode de fato gastar com cafezinho. Você não tem uma visão de quanto de fato você pode gastar no mercado. Então, você foi no mercado, você anota lá que gastou 250. Depois você vai de novo, anota que gastou 400. Mas você não sabe quanto você pode gastar ao longo do mês e não está acompanhando isso. Então, você não sabe se você está próximo de estourar o seu orçamento, você não sabe se aquela despesa, tudo bem, ainda está tranquilo porque você está conseguindo economizar. Então, muito mais importante do que você anotar o que você já gastou, é você planejar, ter um orçamento financeiro para saber o quanto você pode gastar com cada uma dessas despesas. E mais, acompanhar isso ao longo do mês, essa evolução de quanto você está gastando, para ver se está perto ou longe de estourar. Porque aí você tem como fazer alguma coisa antes que isso aconteça. Depois que estourou, não adianta, já estourou, segue o baile, próximo mês, aí no outro mês você fala, não, mês que vem eu vou gastar menos, eu vou conseguir ficar dentro do orçamento, e se você não fizer esse passo a passo, você vai estourar de novo. Então é importante que você tenha essa visão de futuro, tá bom? Essa visão mais gerencial do seu dinheiro, não só anotar por anotar. Um segundo ponto é que você precisa de persistência, né, para conseguir reequilibrar suas contas. Quando a gente fala de reequilíbrio das finanças, a gente está falando de uma reeducação. E uma reeducação como qualquer outra, né? Quando você faz reeducação alimentar, por exemplo, você quer se alimentar melhor porque o jeito que você está se alimentando não está legal, você não está se sentindo bem. Você vai passar por uma reeducação alimentar, isso não é gostoso de fazer, na maioria das vezes, não é simples, não é uma coisa que você tem resultado de um dia para o outro, né? É uma reeducação e é uma evolução. E com a sua vida financeira funciona do mesmo jeito, tá? Você precisa ter persistência, você precisa ter paciência, que isso é uma coisa que eu trabalho muito dentro da consultoria também, porque acontece, né, de às vezes a pessoa chegar na primeira sessão de consultoria e achar que já vai estar tudo resolvido. Não é assim. Primeiro a gente precisa entender como é que estão as coisas, e aí a gente precisa saber quais são os próximos passos, qual a direção que essa pessoa vai seguir. Isso não é uma coisa que se faz ali em meia hora. Isso leva um tempo. Então, sejam pacientes e sejam, né, enfim, tenham paciência e vão fazendo a coisa que, conforme for passando o tempo, isso vai evoluindo e vai ficando mais fácil. Quando vocês começarem a ver os resultados que vocês obtêm com tudo isso, isso vai ficando mais gostoso, mais prazeroso, né? Porque quanto mais você consegue fazer sobrar dinheiro, mais você fica motivada para fazer aquilo.
tá bom? Então, eu sempre falo que a questão da persistência é como uma consulta, né, também. Ainda aqui usando o exemplo de saúde, e esse é um exemplo que eu sempre uso. Quando você quer ter uma alimentação mais saudável, né, e você vai em uma consulta na nutricionista, por exemplo, ela pode te passar uma dieta, que pode ser a melhor dieta do mundo, mas você precisa fazer, você precisa se dedicar a isso. Senão, a dieta, mesmo que seja a melhor do mundo, não vai adiantar nada, porque você não está colocando aquilo em prática. Então, com a consultoria financeira e com as aulas, com o curso, até com conteúdo gratuito que você for ver, precisa ter a mesma atitude. Você precisa colocar em prática. Assistir aos vídeos, quando a gente está assistindo às aulas, tudo parece muito fácil, você entende. Você é uma pessoa inteligente, você consegue entender tudo aquilo. O difícil é colocar em prática. E é o mais importante, para que aquilo saia ali só da sua cabeça, do que você aprendeu, do que você colocou dentro do cérebro e vá para a sua vida financeira de fato. Então, sempre coloquem em prática, tá? Entendam também o que é uma causa, o que é um sintoma, tá? Quando a gente fala de reequilíbrio das finanças, a gente também fala nisso. Por exemplo, quando uma pessoa me diz que ela está endividada, o endividamento é um sintoma de alguma coisa que está acontecendo dentro da vida financeira dela, né? Por que ela está endividada? É porque ela gasta mais do que ela ganha? E por que ela gasta mais do que ela ganha? Né? A gente sabe como é a realidade do Brasil, tem gente que ganha um salário muito pequeno e que esse salário vai todo para pagar contas básicas, essa é a realidade da grande maioria. Mas tem muitas pessoas que, como eu falei lá no início também, conseguem aumentar muito a renda, aumentam muito o padrão de vida e acabam assim gastando muito mais do que ganham. Então, pessoas que ganham 10, 15, 20 mil e continuam endividadas. Ou, como também já falei, aumentam ainda mais o nível de endividamento. Tá? Então, o endividamento nada mais é do que um sintoma de alguma coisa que está acontecendo e que você não está sabendo lidar ali na sua vida financeira. Então, precisa tratar a causa, tá bom? Porque senão você vai continuar ficando endividada, mesmo que você consiga fazer renda extra, mesmo que você consiga aumentar suas fontes de renda, tá bom? E seguir a receita, como eu falei, né? É preciso botar em prática. A gente hoje é bombardeado por muito conteúdo, né? Toda hora você está ali tentando relaxar no Instagram, começa a aparecer conteúdo, e você vai consumindo todo esse conteúdo, que às vezes pode te deixar até mais confusa do que você estava antes. Então, escolha uma metodologia para você seguir e coloque essa metodologia em prática, tá? Hoje em dia, isso é uma coisa que eu senti muito na minha vida também, aqui como empreendedora, né? Eu sou muito boa em finanças, mas eu sou péssima em. Então, eu investi muito em cursos nos últimos meses, né? Para aprender como fazer, enfim, Instagram, vendas, marketing e tudo mais. E aprendi muito. Muitas coisas eu coloquei em prática e foram muito legais. Muitas coisas eu consegui, né, tirar ali do vídeo, do papel e colocar em prática. Mas eu cheguei num determinado momento em que eu senti que eu estava precisando de um direcionamento, que é diferente de um curso, né, que você assiste, ou de uma aula, ou de um e-book, ou qualquer conteúdo que você vá pegar uma metodologia que já existe e tentar aplicar para a sua vida. Eu senti que eu estava precisando de um direcionamento, de ter uma pessoa que validasse as coisas que eu achava que estavam certas, que não são da minha área, né? Então, ter uma mentora de vendas, de comercial, tem me ajudado muito nisso, porque ela literalmente pega, literalmente não, né? Porque a gente faz tudo online, mas ela pega na minha mão e diz: olha, agora você tem que fazer isso. Agora é a hora de você lançar um e-book. Agora é a hora de você ir por esse caminho. Agora é a hora de você, sei lá, fazer uma aula assim. Então, e todas as ideias que eu tenho, eu converso sobre isso com ela, que é uma coisa que eu também sentia muita falta, porque quando a gente empreende, a gente é sozinha, a gente acha que está fazendo tudo certo e às vezes não é o melhor caminho. Então, a ideia da consultoria é justamente essa. Não só ter uma metodologia, olha, é assim que se cuida das finanças, mas ter um olhar direcionado para a sua vida, né? Para o que você precisa naquele momento e qual é o momento certo de dar cada passo de acordo com as suas necessidades, tá bom? Então, uma mudança de hábitos financeiros e de consumo também é super importante. Por quê? Voltando na questão da planilha, você pode sim até planejar e até anotar todos os gastos, mas se você não mudar os seus hábitos financeiros de consumos, muito dificilmente você vai conseguir reequilibrar suas finanças.
porque você vai continuar, por mais que você planeje e anote, você vai continuar com hábitos que acabam sabotando essa sua vida financeira, né? Você, às vezes, compra sem necessidade, você não sabe comprar pelo melhor preço, você compra, às vezes, uma coisa completamente por impulso, que você nem estava pensando em comprar só porque apareceu ali na sua frente. Então, né, você percebe que é uma trilha. Por mais que você anote tudo, se você não mudar esses hábitos, vai continuar indo muito mais gasto do que deveria para essa planilha. Então, isso também é uma das formas de tratar a causa, né, e não o sintoma. Por que eu estou gastando mais? É realmente porque meu salário mal dá para as minhas necessidades? Ou é porque eu realmente tenho hábitos de consumo que não são legais? Não tenho uma relação bacana ali com dinheiro, que eu gasto com consciência, que eu me planejo para gastar? Isso é muito importante também, porque aqui acontece um outro fenômeno dentro da consultoria. Às vezes a pessoa começa a tratar ali da vida financeira dela e ela decide que, ó, eu vou passar um tempo sem comprar roupa, por exemplo, porque isso está me tomando muito dinheiro. E aí, o que acontece? Ela continua gastando com roupa. Por quê? Porque ela está tendo uma consequência de gastos que ela fez no passado. Mesmo que ela não compre hoje nada, nenhuma roupa, ela tem parcelas de R$200 de compras que ela fez lá atrás, que ela vai ter que pagar, ela vai ter que arcar com esse gasto, né? Então, isso é mais um motivo pelo qual as coisas às vezes demoram ali 1, 2 meses para você conseguir reequilibrar. Então, você não pode desanimar no meio desse caminho, né? E não pode esquecer disso também. Beleza, você não vai gastar nada agora, mas tem parcelas de roupa no seu cartão? Se tem, minha filha, então você tem que colocar isso na sua planilha. Mesmo que você não tenha comprado nada hoje, não adianta. Você está gastando com roupas esse mês, mesmo que não tenha comprado nada. Esse é o maior erro de quem começa a controlar as finanças, porque ela começa a pensar no que ela vai controlar daqui para frente. Mas e o que ela fez lá atrás, né? Fez, está feito, se perdoe, não fique se culpando, mas a gente precisa reajustar isso e resolver os problemas, principalmente quando a pessoa está endividada, tá bom? E como eu falei, né, ter alguém que te direcione em cada uma dessas etapas, né? Então, se a pessoa chega lá em meio ao caos financeiro, ela vai primeiro reequilibrar as finanças. Depois ela vai começar a pensar numa reserva, depois ela vai começar a pensar em investir no futuro, ela vai começar a investir em coisas que não são necessariamente futuro, mas que ela quer para a vida dela, né? Viajar, quer ter uma segurança maior para os filhos, né? Ter uma aposentadoria, enfim. Cada pessoa tem uma meta de vida diferente. E ter alguém que direcione essa pessoa em cada uma dessas etapas acelera muito o processo, óbvio. Mas isso não significa que vocês não consigam aplicar e fazer aí. A ideia dessa aula é essa, que vocês tenham esse conteúdo, entendam. Estou fazendo toda essa introdução aqui para vocês entenderem a importância do diagnóstico financeiro, porque eu acho que tem muita gente que não entende muito bem como fazer e por que isso é importante, já vai direto para a planilha, tá bom? Então, vocês já sabem agora por que fazer. E agora vamos, então, entender por onde começar esse diagnóstico, tá? Primeiro, você precisa fazer essa reflexão, né? Esse é o primeiro passo. Reflexão, por que eu estou querendo mudar minha realidade financeira? O que é não ter uma vida financeira saudável impacta na minha vida, né? Na minha saúde mental, por exemplo. Eu estou perdendo o sono porque eu estou com dívidas, ou eu só fico desconfortável porque, assim, eu não tenho dívidas, mas também só vivo para pagar boleto. Pago tudo em dia, mas é só isso que eu faço com o meu dinheiro. Só pago conta, compro aqui, né, uma coisa ou outra que eu gosto, mas não consigo sentir que eu realizo mais com esse meu dinheiro, né? Ou então, não, é porque eu estou no caos mesmo, eu estou completamente endividada, isso está me tirando completamente o sono, né? Então, você precisa primeiro refletir sobre o porquê você quer fazer tudo isso, o porquê que a sua vida financeira desequilibrada está atrapalhando na sua vida, qual o motivo, tá? Então, trouxe aqui alguns exemplos, né, de coisas que podem acontecer quando você não tem a vida financeira equilibrada. Falta de dinheiro, não consegue realizar nada maior com o seu dinheiro, como eu falei agora, não sabe para onde vai o seu dinheiro. Já ouviu aquela história que você abre a fatura do cartão, você pediu ali um monte de iFood que era só R$50, de repente a fatura virou R$1.000 de iFood. Você não sabe, não entende como é que isso acontece, né? Porque você não tem esse controle, justamente por isso, não sabe controlar os gastos. Então, saber controlar os gastos, muito mais importante do que, de fato, só anotar os gastos, tá bom? Isso não é uma etapa que você deve fazer previamente, só
quero gastar com X reais com isso esse mês e depois nunca mais olhar para isso. Você tem que ficar constantemente acompanhando se você está dentro daquele limite que você mesmo estabeleceu e que vai caber dentro do seu orçamento, tá bom? Depois de fazer essa reflexão, vocês vão fazer uma anamnese financeira. E aqui que de fato entram as 12 perguntas básicas que vocês vão usar para entender quais são os maiores problemas que vocês enfrentam por aí, né? Então, primeiro, quais são os seus objetivos? Qual o maior problema da sua vida financeira? Aqui também é um gerador de reflexão imenso, porque, como eu falei, às vezes a pessoa chega e nem sabe exatamente qual é o maior problema que ela tem, ela só sabe que não está legal. Então, aqui presta atenção, tira alguns minutos e reflete mesmo. De todos os problemas que você tem na sua vida financeira, qual é o que de fato, quais são, né? Os que de fato te atrapalham e te impedem de ter uma vida financeira saudável, tá bom? Então, assim, ganhar pouco é um dos motivos? Pode ser um dos motivos? Pode ser, mas não necessariamente esse é o único motivo e não necessariamente esse é o real motivo. Tá? A gente sabe que as coisas estão um absurdo, que está tudo muito caro, que hoje em dia você não consegue comprar um café da tarde com menos de 100 reais, mas se você não planejar e não tomar uma atitude de olhar para essa sua vida financeira hoje, a coisa só vai piorar, porque você vai continuar fazendo tudo sem planejamento e vai continuar sempre com o seu orçamento estourado, tá bom? Então, né, faça essas primeiras reflexões aqui. Depois, você está livre de dívidas? Quando a gente fala de dívidas, é claro que se você, por exemplo, tem um financiamento de carro, um financiamento de casa, etc., não deixa de ser uma dívida, porque né, você está devendo para o banco, você tem que pagar. Mas quando a gente fala de dívidas propriamente ditas, a gente está desculpa. Quando a gente fala de dívidas, a gente está falando daquelas despesas que você teve e que você não conseguiu arcar. Ou seja, se você está no cheque especial, se você entrou no rotativo do cartão de crédito, se você tinha, de repente, um financiamento e, de repente, deixou de pagar por algum motivo, isso aqui é o que a gente vai chamar de dívida no diagnóstico financeiro. Por quê? Porque se você tem um financiamento e você está conseguindo pagar em dia, mesmo que você fique apertado, se você está pagando em dia, aquilo ali, no momento, é uma despesa, está dentro do seu orçamento, você está pagando. Dívida é tudo aquilo que você não conseguiu pagar. E aí, obviamente, né, não vou entrar no detalhe dos tipos de dívida aqui, mas isso pode ser com juros, sem juros. Se você deve, por exemplo, para o seu tio que te emprestou um dinheiro e você não conseguiu pagar para ele, é uma dívida. Pode ser sem juros, mas é uma dívida. Se você deve para o cheque especial, para o banco, é uma dívida. Se você não pagou, parcelou a fatura do seu cartão de crédito e não pagou as parcelas, se você está no rotativo, são dívidas. Então, aqui você coloque quais são as suas dívidas, tá? Você gasta mais do que ganha? Aqui também vai entrar uma outra reflexão de, beleza, eu ganho X, quanto é que eu gasto? Estou gastando mais do que eu ganho? Aí você coloca aqui, se por acaso você gasta. Você consegue pagar todas as suas contas com 80% da sua renda? E aqui, gente, quando a gente fala de pagar as nossas despesas com 80% da sua renda, vamos esquecer um pouquinho a questão do endividamento. Talvez hoje o seu dinheiro não esteja dando para pagar tudo porque você está muito endividada. Mas aqui a gente quer saber se você consegue, se você não tiver dívida, se você conseguir resolver esse problema do endividamento, se você consegue viver com 80% da sua renda. E por que 80%? Porque 20% é ideal que você destine para fazer reserva, para investir, tá? Então, hoje você consegue viver com 80% da sua renda? Agora, quando eu estou falando de viver, eu também não estou falando só de mercado, aluguel, água, luz, telefone, não. Eu estou falando de viver mesmo. O seu estilo de vida e as suas necessidades básicas cabem dentro de 80% da sua renda? Sim ou não? Tá bom? Depois, tem algumas perguntas mais avançadas aqui, como: você tem investimentos na sua carteira? Sim ou não? Você possui um fundo de emergência? Para quem não sabe, o fundo de emergência é aquele dinheiro que a gente tem guardado, né, independente de onde está o dinheiro, para qualquer tipo de eventualidade, para qualquer tipo de emergência. Ou seja, se você for empreendedora, por exemplo, e por qualquer motivo, sei lá, você costura e machucou a mão, não vai poder costurar por 3 meses.
Você tem como sobreviver esses 3 meses sem trabalhar, né? Então, ou se, sei lá, quebrou um dente, quebrou o seu dente, quebrou o dente do seu filho, você vai precisar levar no dentista ali com urgência. Você tem dinheiro para pagar isso sem precisar se endividar? Ou seja, se você não tem nenhum dinheiro guardado, né? Você teve essa emergência aí, quebrou o dente do seu filho, você levou lá no dentista, gastou 3 mil reais, teve que usar o cheque especial. Foi uma emergência, você usou o cheque especial e depois você vê como é que você vai pagar. Não foi uma coisa que você, não, beleza, mês que vem eu tenho isso daqui, tá tranquilo, só vou usar aqui, mas depois eu consigo pagar. Não, é uma emergência, você não vai deixar a criança lá com o dente sangrando, você vai levar correndo e vai dar um jeito para isso, então você vai entrar em dívida sem saber se você vai pagar depois. A ideia de ter o fundo de emergência é justamente que isso não aconteça. Qualquer emergência, qualquer eventualidade, você tem um dinheiro, né, para usar ali para viver, enquanto você coloca a sua cabeça aí para pensar no que você vai fazer da vida, até você reajustar as coisas. Então, fundo de emergência não é você viver para sempre desse dinheiro, isso aí é aposentadoria. Fundo de emergência disse que o ideal é você ter 6 meses das suas despesas básicas lá, guardado, poupado, investido, para que se qualquer coisa acontecer, você tenha esses 6 meses que você consegue sobreviver sem, né, entrar no cheque especial, parcelar cartão, tudo isso. Então, o ideal é que você tenha 6 meses dessas suas despesas. Agora, você precisa ficar desanimada porque você não tem nenhuma reserva, começar a formar. É amanhã que você vai ter essa reserva? Não, mas se você não começar nunca, aí você realmente nunca vai ter essa reserva. Eu preciso guardar 2 mil reais por mês para ter reserva? Não, começa com o que você tem. Hoje em dia, existem vários títulos públicos, né, em que você pode investir a partir de 30 reais e que tem uma boa rentabilidade para o nível de segurança de investimento, tá? Isso daí também é assunto para uma outra aula, eu até tenho a aula gravada de investimentos, mas a questão é que com 30 reais, hoje em dia, você pode investir em uma fração do título público, por exemplo. Claro, se você conseguir reorganizar as suas finanças e conseguir fazer sobrar mais dinheiro, é muito melhor. Você vai conseguir investir mais. Mas começa com o que você tem, tá? E não necessariamente esperar sobrar 1.000 reais na sua renda para começar a guardar. Isso não vai funcionar, tá bom? Então, equilibre suas finanças, veja o quanto você pode e aí recebeu, já investe isso. Se ficar esperando o final do mês também, a notícia ruim é que não vai sobrar, tá bom? Investe logo no começo do mês, quando você recebe. Uma outra pergunta aqui do diagnóstico. Você investe mensalmente o suficiente para sua aposentadoria? Sim ou não? Como você sabe que você está investindo suficiente para sua aposentadoria? Tem vários simuladores aí de quanto você teria de renda se você poupar X por mês por X anos. Tem vários, né? Tem lá da Natália Arcuri, tem, enfim, se você jogar no Google, você acha, mas um jeito de você conseguir planejar isso, legal, é você entrar no próprio site do Tesouro Direto, porque lá você coloca qual o aporte mensal, aporte quanto você vai colocar, né? Qual aporte mensal você vai fazer e quanto isso vai te gerar no tanto de anos lá que aquele título vai ficar lá. Então, de repente, assim, tem muita gente que fala para mim, mas eu me desanimo de fazer minha aposentadoria porque eu só consigo guardar, sei lá, 200 reais por mês, é pouco. É muito? Não é muito, mas os 30, 40 os próximos 30, 40 anos vão passar de qualquer jeito, né? Então, assim, você pode passar esses próximos 30, 40 anos guardando ali 200 por mês e ter algum dinheiro daqui 30, 40 anos, ou não guardar nada e daqui 30, 40 anos não ter nada guardado, né? Os anos vão passar do mesmo jeito. Então, mesmo que você ache que é pouco, começa com 30 reais. Se você não quer investir em título público, começa lá no próprio guardar dinheiro do Nubank com 10 reais por mês. Mas começa, tá bom? Outra pergunta aqui, investindo como já investe, você atingiria seus objetivos? E aqui, obviamente, entra muito uma questão de você, primeiro, saber quais são os seus objetivos. Tem gente que só quer guardar dinheiro, mas nem sabe para quê. E planejar esses objetivos. Então, isso daí também falei em outra aula que eu tenho sobre como tirar as metas do papel, né? Existe toda uma metodologia para isso também. Mas, basicamente, é você pensar
Ah, eu quero viajar mais. Beleza, mas para onde você quer viajar? Quando você quer viajar? Quanto você vai precisar para viajar? Isso já é uma meta estabelecida, muito mais objetiva. Então, se você sabe quanto você precisa para viajar para X lugar daqui a um ano, você já sabe quanto você precisa guardar para viajar para lá daqui a um ano, certo? Você gosta de gastar muito quando sobra dinheiro? Aqui vai entrar a questão da mudança da mentalidade, dos hábitos, tá bom? Você toma boas decisões financeiras sem precisar da ajuda de terceiros? Você já consegue tomar decisões? Por exemplo, quando o banco te oferece ali um parcelamento do seu cartão que está sem pagar, você consegue tomar uma boa decisão, saber se aquilo é um bom negócio? Bom, normalmente nunca é, né? Se o banco você está devendo um mês ali, o banco vem te oferecer parcelamento, já te digo que você pode ter certeza que não é uma boa opção. Mas esse tipo de decisão, você consegue tomar sem ter alguém ali te falando se é certo ou se é errado? Aí você responde se sim ou se não. E de 1 a 10, qual nota você dá para sua vida financeira hoje? Aqui sendo muito sincera, né? Obviamente, mas também sendo gentil com você mesma. Calma, você não precisa se dar menos 10 só porque você tem dívidas. As coisas se resolvem. Então, dê ali a sua nota. Depois eu vou disponibilizar com vocês, para vocês esse mapa mental, tá? Não precisa se preocupar em anotar todas as perguntas que eu vou jogar lá no grupo, onde eu coloco os links das aulas, tá bom? Bom, depois que você fez essas 12 perguntas aqui, você já entendeu qual é o seu contexto, né? Quais são as suas dificuldades de verdade, porque agora você já entendeu se você gasta mais do que você ganha, se você tem dinheiro, se você tem dívida, se você não tem, blá, blá, blá. Depois disso, o que você vai fazer é, de fato, partir para a organização financeira. Aqui já até sai um pouco do diagnóstico, a gente já está entrando na organização financeira de fato, mas vou dar a dica aqui para vocês seguirem fazendo, tá? Então, como organizar a sua vida financeira? Você precisa planilhar tudo, né? E quando eu falo planilhar, não necessariamente precisa ser uma planilha. Pode ser no seu caderninho, do jeito que, ou no aplicativo financeiro que você está acostumado a usar, mas que seja uma coisa que seja fácil para você não desanimar, e que seja uma coisa que você vai ter acesso ali toda hora, né? Então, você vai colocar suas receitas. Aqui, a gente está falando da entrada de dinheiro. Quanto você ganha por mês? Líquido. Se você é CLT, você vai considerar o dinheiro já com todos os descontos. Tá bom? Por que com todos os descontos? Porque você vai precisar saber o quanto você vai ter disponível de dinheiro para pagar as suas contas. E se você colocar o valor bruto, você está colocando um valor que é irreal. Você não vai ter, por exemplo, se você ganha 4 mil reais, você colocar ali, né, no seu Lerite está lá que é 4 mil. Você vai colocar 4 mil, mas com todos os descontos vem 3.500. Então, é 3.500 que você tem, que você pode contar para pagar suas contas, tá? Então, sempre o valor líquido. Se você é empreendedora, e não tem ali um prolabore definido, a estrutura da empresa certinha, que você tira X por mês, você vai pegar a média dos últimos 12 meses do histórico. Se não tiver 12 meses de empresa ainda, você pega os últimos 6 meses, que seja, e você vê ali quanto você conseguiu ou tirou por mês da empresa. Então, aí você faz uma média. Então, se mais ou menos todo mês você tira R$2.000 da sua empresa, para pagar suas contas, é esse o valor que você vai colocar, porque é esse o valor que você consegue pegar, tá? Obviamente que esse não é o certo, tá? Existe todo um jeito, né, que você precisa. Você precisa também reequilibrar as finanças da sua empresa para poder ter um prolabore, para poder ter lucro. Isso daí a gente entra já numa questão de precificação, que não cabe aqui. Mas, primeiro, para ter um prolabore também, um valor definido para tirar da sua empresa, você precisa entender as suas finanças pessoais. Porque senão você vai sempre estar ali assaltando, né, entre aspas, o caixa da sua empresa, porque você sempre precisa de dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Então, você precisa saber quanto você precisa para viver. É R$3.000? Então, você precisa precificar os seus produtos de uma forma que essa empresa que você tem consiga te pagar esse salário de R$3.000, consiga pagar os custos dela e consiga te dar lucro, que é um dinheiro além do salário ali. Mas só para vocês entenderem quanto vocês vão colocar se vocês forem empreendedoras, tá? Depois, vocês vão colocar as despesas, todas as suas despesas. Então, aqui você vai colocar tanto as fixas e essenciais, quanto as de estilo de vida. Para quem não sabe essa diferença ainda,
Despesa fixa e essencial é a despesa essencial, como o próprio nome já diz, ou seja, é o que você precisa para viver e ter o mínimo de dignidade e conforto. Mercado, a gente precisa morar, a gente precisa comer, a gente precisa da luz, da água, né? Isso é uma despesa essencial. Despesa de estilo de vida já é uma despesa que você escolhe ter, é uma coisa mais opcional, né? Digamos assim. Não significa que ela não seja importante. Às vezes, até uma questão de saúde também, por exemplo, tem gente que faz academia porque se não fizer academia, sei lá, tem dor, não fica bem, né, psicologicamente, ela precisa disso, aquilo é muito importante para ela, sim, mas de todo jeito é uma despesa que ela escolheu ter, tá bom? Então, o raciocínio é esse. Você não tem como tirar essa despesa do seu orçamento, você precisa pagar água, luz, telefone, é essencial. Mesmo que seja importante para você, você poderia não ter aquela despesa? É estilo de vida. Bom, então vocês vão listar todas essas despesas e aí vocês vão colocar os limites em cada uma dessas despesas, tá? Poderia aqui falar para vocês deixarem todas as luzes apagadas para economizar ali na conta de luz? Óbvio, né? A gente tem que economizar, primeiro, por uma questão de meio ambiente, segundo, porque, né, economizar é sempre bom. Mas não é a economia propriamente dita da conta de luz que vai fazer a super diferença no seu orçamento. Ela pode fazer uma diferença, mas não é ela que vai fazer a diferença significativa. Normalmente, eu digo para vocês com toda certeza do mundo, de quem já atendeu muita gente, que em 99% dos casos o problema está nas despesas de estilo de vida. É no iFood, é no Uber, é na academia, é no pacote mensal de não sei o quê. São nesse tipo de despesa que provavelmente está o problema. Então, é aqui que você deve pegar e se esforçar muito para ter esses limites estabelecidos e para ficar dentro deles, tá bom? Então, o que você vai fazer? Pegar todas essas despesas. Então, beleza, iFood. Gasto aqui uns R$ 1.000 por mês com iFood. Eu preciso parar de pedir iFood para sempre? Não. Se você falar para mim que você vai cortar todas essas despesas, primeiro, você está se enganando, porque isso dificilmente vai acontecer. Segundo, você vai desanimar na primeira semana, porque ninguém consegue viver, principalmente no meio de uma pandemia, sem ter um mínimo ali de diversão. A gente merece, né? Pelo amor de Deus. Mas você precisa ter limites estabelecidos. Então, beleza, você gasta R$ 1.000 por mês com iFood, então passa a gastar 500 ou 800. E aí você já tem um grande potencial de sobra de dinheiro, porque se você gastava 1.000 e passou a gastar 700, você já tem aqui R$ 300, que é um possível potencial de sobra. A gente fala potencial de sobra porque isso só vai acontecer se você ficar dentro desse limite que você estabeleceu. E isso você vai fazer com todas as suas despesas de estilo de vida. Aí você coloca isso no Uber, você coloca isso nos restaurantes, no rolê de final de semana, né? No lazer, enfim, tudo. Tudo você vai. E não esqueça de colocar nada. Isso também é um outro sabotador. As pessoas esquecem de colocar algumas despesas no orçamento e aí tem a impressão de que tá tudo bem, só que não tá. Falta dinheiro porque ela esqueceu de colocar um monte de coisa. Por exemplo, a pessoa vai montar o orçamento e esquece que ela tem que comprar ração para o gato todo mês. Ela esquece que ela paga anuidade de cartão, R$ 50 ali. Ela esquece da Netflix, esquece do Spotify, que ela paga, esquece da mensalidade bancária. Então, tudo isso são pequenas despesas. Bom, a ração do gato não é tão pequena assim, mas tem várias pequenas despesas ali que você, se você esquecer de colocar, juntas elas vão prejudicar o seu orçamento. Você precisa contar com elas, porque juntas, às vezes, elas dão um bom dinheiro. Então, já fica a dica aí também para você reavaliar essas despesas. De todas as coisas que eu assino Spotify, YouTube, Amazon Prime, e não sei o quê, e o Netflix. Todas essas eu uso, ou eu só uso Netflix e estou pagando Amazon, e não sei o quê, blá. Então, você reavalia, né? Eu preciso de todas essas, eu realmente uso ou eu só estou pagando por pagar, para ter ali disponível? O que você não usar, cancela, você só está pagando à toa. A anuidade de cartão, nem precisa falar, liga no banco e cancela isso, porque, né, óbvio, os bancos falam que é para cobrir despesas administrativas. Hoje em dia a gente tem infinitas opções de cartões de bancos virtuais que não pagam nenhum tipo de anuidade.
Então, assim, é um dinheiro que você está dando completamente de graça para o banco, anuidade de cartão e mensalidade bancária, tá bom? Então, liga lá, cancela, se não for possível cancelar, você diminui o máximo que der, que isso já vai ser mais um potencial de economia aí para você fazer sobrar dinheiro no final do mês, tá bom? Então, você fazendo isso com todas as suas despesas, economiza 100 em uma, economiza 50 na outra, economiza 50 na outra, que a gente já está falando de R$200, que você não tinha, que você vai passar a ter, porque você está encontrando um potencial de sobra. Encontrou potencial de sobra de R$200, por exemplo, investe isso no começo do mês. Não vai gastar tudo que você quiser para depois investir. Primeira coisa, tá com dinheiro na mão, você fez de forma planejada que você vai ter R$200 sobrando para investir, você pega, tá com dinheiro na mão, já coloca isso no investimento. Depois você gasta, tá? Eu não tô falando aqui para você pegar, tirar um número da sua cabeça, agora eu quero investir R$500, vai lá, investe R$500 e depois se vira para pagar as contas. Não é isso. É colocar tudo na planilha, todas as suas despesas, colocar os limites, ver quanto você tem de potencial de sobra, e esse é o valor que você considera que você vai ter para investir. Certo? Até aqui, alguém tem alguma dúvida, gente? Alguém quer falar, mandar no chat, perguntar alguma coisa? Tá tranquilo? Suave? Ok. Então tá. E uma coisa importantíssima para você reequilibrar o seu orçamento e para conseguir saber, né, como sair das dívidas, apesar de que isso já é outro assunto, mas vou pincelar aqui também, saber quais são as suas dívidas e saber priorizá-las. Lembra quando eu falei da questão do parcelamento da fatura? Nunca é a melhor opção, porque ela realmente não é. Esse não é o jeito certo de sair das dívidas. Primeiro, porque você vai pagar 10 vezes mais do que você está devendo, se você parcelar a sua fatura. E segundo, que a maioria das pessoas tem um desespero de não ter um nome no Serasa. Então, ela vai lá e parcela para o nome dela não ficar sujo, mas ela nem sabe se ela vai conseguir pagar essa parcela. Então, se você realmente decidir parcelar a sua fatura, faça isso pelo menos de maneira planejada. Não, beleza, eu consigo pagar R$200 por mês. Então, aí você tem esse limite aí para fazer esse parcelamento, tá? Nem sempre a dívida mais cara deve ser paga primeiro, justamente por isso que eu falei. Se você realmente não tem dinheiro sobrando agora para pagar uma dívida, muitas vezes a melhor opção é você esquecer essa dívida por enquanto e fazer a sua reserva para daqui a um tempo ir lá e quitar isso à vista. Tá bom? Parcelar a fatura do cartão nunca é a melhor opção. Beleza, gente? Bom, era isso que eu tinha para passar de conteúdo aqui. Agradeço a vinda de vocês. Vocês estão com conteúdo aqui para já começar a aplicar hoje. Gente, obrigada pela presença de vocês. Espero que essa sessão tenha ajudado bastante aí para vocês começarem já a dar esse pontapé inicial para organizar as finanças de vocês. Qualquer coisa me chamem e até a próxima. Beijo, fui!